Como vocês estão, seus lindinhos? Esse é o podcast IAS Esportes e nesse primeiro programa iremos entrevistar um dos professores de Educação Física da Escola Americana de Santos, o professor Eric, mais conhecido como Ericão. Como você está? Eu tô bem, e vocês? Também. Como começou a sua vida no esporte? Então, com uns 4 anos de idade, eu comecei a ir pra alguns jogos, algumas quadras. Minha família sempre me incentivou a praticar esporte. Quem te encaminhou a esses esportes? Então, meu pai praticou tanto vôlei quanto futsal quando era jovem, e aí ele me encaminhou para os esportes que ele praticava também. Seu ídolo de infância? No futebol sempre foi o Ronaldo, meu ídolo, até pelo ano que eu nasci. Ele estava começando quando eu comecei a ter uma idade para entender e acompanhar. E no vôlei foi o Ricardinho e o Giba, que jogavam nas posições que eu jogava quando eu jogava. Quantos anos você tem de carreira? De professor, 17 já. Comecei um pouquinho cedo. Com quantos anos você sonhou em ser professor de educação física? Bom, eu sonhava em ser atleta. Quando eu tive uma lesão, eu tive que largar a ideia de ser atleta e aí eu não consegui ficar longe do esporte. Ele me chamou de volta e eu fui trabalhar com ele. Qual é o seu nome inteiro? Eric Leque Cláudio Pereira. Tem filhos? Não tem. Quais são os esportes que você dá aula? Hoje aqui na escola eu trabalho com vôlei e futsal. De todos os esportes que você trabalha, qual é o seu favorito? Eu não diria que eu tenho bem um favorito. Eu gosto muito de maneira igual de todos eles, assim, porque eu sempre pratiquei todos, então eu nunca fui, esse ou aquele. Mas acho que hoje em dia o vôlei tem chamado mais atenção, até pelo interesse que acabou acontecendo aqui na escola. Quantos anos você tem? 34. Por que você escolheu trabalhar no ramo da educação física? Então, eu sempre pratiquei, né? E aí, por causa de uma lesão que eu tive quando era novo, eu tive que acabar largando a prática e optei por trabalhar para não ficar longe do esporte, que é o que eu sempre gostei. Que esporte causou essa lesão? Eu tive essa lesão jogando campo. Eu saltei e na queda meu joelho virou, por assim dizer. E entre esses seus ídolos, o Ronaldinho, o Ricardo, o de vôlei é o Ricardo, né? Uhum. E tem algum outro esporte que você gosta além do... Eu gosto muito de assistir basquete, porque é um esporte que minha família, uma boa parte da família do lado da minha mãe sempre praticou. Meu primo é treinador até hoje, meus padrinhos sempre jogaram. E aí era meio que o esporte desse lado da família. Eu acho que desse lado da família dos homens eu fui o único que não cheguei a jogar num nível alto. Pratiquei, mas não tão sério quanto os outros. Quantos campeonatos assim desses esportes você já ganhou? Eu ganhei ou eu disputei? Disputou? Olha, disputar dá um número aí alto, assim, parando pra pensar desde os 7 até uns 15 anos, deve dar brincando uns 100, 200 campeonatos, assim, porque são muitos campeonatos por ano, né, que acabam sendo disputados e cada esporte tem o seu calendário com 2 a 3 campeonatos por ano, então dá um número altinho. E você já ganhou quantos desses campeonatos? Não ganhei tanto assim. Ganhar a gente ganha bem menos, né? Uma coisa que precisa entender que no esporte você Nem acaba sempre ganha, né? perdendo muito mais do que ganhando. Mas acho que eu consegui ganhar uns 10, 12, por aí. Um número razoável. Na sua infância, qual era o esporte que você mais praticava, assim, entre todos? Acho que futsal. Futsal acabava tendo mais tempo de treino, assim, desse tipo de coisa. Porque eu jogava em mais de um lugar. E agora, qual que você mais gosta? Hoje eu prefiro jogar vôlei, porque não tem o contato, aí você evita aquela parte de briga e tudo isso. No futebol todo mundo sabe, aí eles acabam brigando muito. E eu evito brigar, né? De outros esportes, qual você gostaria de aprender? Olha, eu gosto muito do basquete, assim, eu sei um pouquinho, não sei muito, mas talvez é um esporte que eu gostaria de ter jogado mais tempo. E você torce pra qual time? Time do coração? Em qual esporte? Que aí tem a parte que... Futebol, vôlei?
No vôlei hoje eu sempre preferi torcer pra. Eu gosto muito de histórias, por assim dizer, né? Então hoje, vendo toda a história que ele criou e tal, e tudo que ele passou, hoje eu acompanho mais o Renata no vôlei. Futebol eu assisto mais pra passar tempo, assim, mas. E um pouquinho pra estudar, que é sempre bom. Qual foi a cidade que você nasceu? Eu sou de Santos, nasci em Santos e cresci aqui. Sua matéria preferida na escola? Na escola, educação física era líder sempre, mas acho que se eu fosse falar assim, uma segunda matéria que eu gostava muito de história. Você já foi em jogos de basquete? No Brasil já, fora nunca. Algo que eu gostaria de ter conseguido fazer. E onde você assistia esses jogos? Pela TV, ao vivo? No Brasil eu fui num jogo no Pinheiros, em São Paulo, e os jogos de fora só dá pra ver na TV, né? Aí eu acompanho um pouquinho pela TV. Em que escola você estudou na sua infância? Eu estudei no Marza. É uma escola que já fechou. Hoje em dia tá abrindo uma escola, acho que estadual, se não me engano, no lugar, mas ficava ali na Ana Costa. Tem mais alguma escola ou só essa? O terceiro ano do colegial eu estudei no Objetivo, aqui na Conselheiro. Mas porque eu precisei fazer uma troca de escola. Qual que é o seu lugar favorito no tempo livre? A minha casa. Minha casa. O melhor lugar sempre, né? É onde a gente se sente mais confortável, né? O que você faz no seu tempo livre? Eu gosto de assistir os esportes, que nem eu já falei pra vocês. Agora eu tenho assistido um pouquinho mais de tênis, por exemplo. Até porque tênis tem praticamente todo dia, tem jogo, então tem mais coisa disponível pra assistir. E vou acompanhando os esportes, né? Porque cada calendário, meio que o ano inteiro você consegue assistir algum esporte, por assim dizer. E entre os campeonatos que você mais assistiu, né? Qual deles você mais gostou? Campeonato de vôlei, basquete, futebol? Acho que o basquete é mais emocionante porque o jogo acaba, mas ele não termina de verdade, né? Tem essa vantagem. Então talvez por isso ele seja um pouquinho mais emocionante. Mas acompanhar a Olimpíada, que acaba tendo quase que todos os esportes, é mais divertido. Qual foi sua primeira profissão? Minha primeira profissão, olha, bom, deixa eu ver. Eu com 13 anos trabalhava de estoquista em uma loja aqui em Santos. Aí tinha que cuidar do estoque da loja, o que tinha, o que não tinha, o que precisava comprar do fornecedor, esse tipo de coisa. E de onde você tirou que você queria ser professor de educação física? Meio que foi acontecendo conforme eu fui vivendo a faculdade e fui, né, continuando. Que nem eu falei, quando eu me machuquei, eu não conseguia ficar longe do esporte. Eu queria continuar praticando. Era muito difícil, porque eu tinha uma dificuldade séria com o joelho. Então acabei indo pro lado de estudar. E aí fiz faculdade de educação física e fui dando aula de esporte. Quando vi, tava na educação física. Você já deu em outras escolas aula de educação física? Trabalhei em algumas outras escolas, mas não muitas. Mas assim, educação física mesmo foi aqui. Mas outras escolas foi mais esporte, essas coisas mais direcionadas. E me fala uma dessas escolas que seja de educação física. Eu trabalhei numa escola que não existe mais, que chama Sede Sapiense. E numa escola de educação, por assim dizer, integrada, que chamava Magnum. E qual mensagem você pode deixar pra gente? Bom, se vocês gostam de esporte, vocês não podem desistir, desculpa. E o mais importante é saber que vocês vão perder mais que ganhar, mas tem que trabalhar duro pra ganhar. Não é fácil ganhar. Ao longo da sua carreira, já teve pessoas que não se incentivaram muito? Você acaba encontrando algumas pessoas que, ao invés de incentivar, falam que o que você tá fazendo não tá certo. Quando eu falei que ia fazer educação física, eu tive vários colegas que falaram que eu tinha escolhido a profissão errada. Mas hoje eu olho pra trás e não trocaria nada do que eu fiz. Porque eu acredito muito que a gente, como professor,
acaba conhecendo o melhor das pessoas o tempo inteiro. Qual foi a pessoa que mais te incentivou? Meus pais e meu avô. Meu avô acho que é um dos maiores incentivadores que eu tive na minha vida. E quem foi a pessoa que te ensinou a jogar basquete, vôlei, futebol? Aí eu tive Várias. muitos professores, né? Se eu for citar, eu vou acabar esquecendo alguém, vou ser um pouquinho injusto, mas os professores sempre fizeram muita diferença pra mim. Até por isso acho que eu gosto tanto de ser professor. Você já teve um professor favorito de educação física? Não, essa parte eu acho que eu nunca tive, porque eu sempre me dei muito bem com todos eles e como foi trocando, né? Na escola tinha mais de um, então não seria injusto eu escolher um só. Agora vamos agradecer o Mr. Eric por participar dessa entrevista. Muito Eu que obrigado. agradeço o convite de vocês, tá bom? Tchau, esse foi o nosso podcast esportivo. Tchau.